A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e de 1h12 até 1h24, esses 12 minutos restantes, para interagir com vocês e tirarem as suas dúvidas. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou estar dando início à ministração da oração, para darmos início aos sorteios dos rebanhos, da palavra do Senhor nosso Deus, a ministração e as orações, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E toda obra do inimigo que esteja vindo para impedir a tua obra, para atrapalhar ou envergonhar a tua vontade e a tua verdade, que ele venha a ser deitado por terra com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e essas vidas lavadas, curadas e renovadas, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa tocar nos seus corações, testificando a tua palavra que estiver sendo ministrada, e essas vidas, ao receberem a tua palavra sendo semeada em seus corações, possam produzir abundâncias de frutos. E onde essa live alcançar, as pessoas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, para semear a palavra do Senhor. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. Por esse motivo, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E lembrando que para ser membro dessa igreja virtual, basta você se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, e deixar nos comentários o seu primeiro nome e dizendo que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e dizendo o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. E toda live de segunda a sexta, você estará recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, com orações para aumentar a sua fé e proteger a sua vida, recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que nós reservamos 12 minutos finais da live, de 1h12 até 1h24, para interagir com vocês nos comentários, tirarem as suas dúvidas, assim como eu faço durante toda a live do @MileOfertadim. 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, que é onde nós estamos interagindo com vocês nos comentários. Qualquer dúvida também, as lives ficam salvas em outras redes sociais. Vocês podem acompanhar as ministrações anteriores para mais honra e glória ao nosso Deus. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, e o reino dividido não prospera. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que verdadeiramente a palavra do Senhor esteja sempre viva em nossas vidas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou explicar, hoje nós estaremos sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. Ele sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Mateus 25, versículos 31 a 46, o Senhor Jesus colocou ali uma outra promessa. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Então, se você quer oportunidade, recursos e condições para amar ao seu próximo, como o Senhor Jesus nos amou através de atitudes, peça um de nossos templos físicos para a sua região, pois lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva, trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor na sua região, que faz a diferença, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato, tirando suas dúvidas e te passando as informações para você ter uma obra do Senhor para a sua região.
E vou agora estar dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E logo em seguida eu estarei sorteando um livro e um capítulo, que será tanto para a meditação dos rebanhos, como também para a ministração nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 12 para ter uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para os seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta live. Lembrando a todos vocês que no meu canal, na @mileofertadim, vocês encontram uma playlist com as mais de 70 denúncias que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, tanto nós como qualquer um outro. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos ao capítulo de Gênesis. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, sejam parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e recebam uma palavra para a sua meditação. E o primeiro livro de Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Gênesis, capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Gênesis, capítulo 10, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 2. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda a madrugada. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até as plantas dos seus pés, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para essas benditas vidas alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início à ministração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 20. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Vamos à ministração no livro de Gênesis capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 20. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra,
e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 9 do livro de Gênesis, vemos aqui o recomeço da terra, a aliança do Senhor Deus para com todo ser vivente daquela terra, de poder verdadeiramente ter a misericórdia do Senhor nosso Deus se estendendo durante toda essa vida. Então nós não podemos tornar em vão essa aliança, essa oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede. Nós devemos verdadeiramente buscar, exaltar e demonstrar a nossa gratidão através das nossas obras, dos nossos frutos, reconhecendo o Senhor de nossas vidas em todas as nossas obras. Salmos capítulo 103, todas as nossas obras bendigam o nome do Senhor, para que assim como Noé achou graça aos olhos do Senhor e teve livramento, recebeu o livramento de entre toda aquela terra de ímpios, nós também busquemos receber o livramento do Senhor nosso Deus, porque nós estamos buscando crer nele, como está escrito, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e receba uma palavra do Senhor para a sua meditação. Próximo rebanho bendito ímpar. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. E no horário de 1h12 até 1h24, nós estaremos interagindo com você nos comentários, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live, nesta madrugada, pois lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E o próximo livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Provérbios, capítulo 19. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Provérbios, capítulo 20, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeadas em seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Preste atenção, Senhor. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 7 é a próxima a estar sendo ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa, bendita e poderosa palavra, através da tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco, através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma delas,
elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus, lembrando sempre a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a todos vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou naquele QR Code lá atrás, porque esse aqui não funciona, já que ele é só para proteger a minha imagem. Mas aquele ali de cima funciona e nós estamos oferecendo milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós não estamos aptos e temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas, que é uma fórmula de vocês que não têm conhecimento, discernimento, nem entendimento das Escrituras Sagradas, possam colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E caso vocês tenham dúvidas, perguntas sobre ofertas e dízimos, no meu canal você encontra no @mileofertadim, você encontra as nossas lives anteriores, que foram todas debatendo, discutindo sobre ofertas e dízimos. E eu posso falar de maneira mais robótica para algumas pessoas, porque eu falo muito rápido, e se eu não me segurar para poder falar, ninguém vai entender nada do que eu estou falando. Então eu preciso falar pausadamente, controlar até mesmo a minha respiração, porque senão ninguém entende nada. O abençoado que chegou ali ainda há pouco já rindo, ele conhece, já me ouviu falando rápido, já sabe como eu falo rápido. Se eu não me frear, não me segurar, acabo disparando. Tá no debate aí, Tudo para mais uma glória a Deus. Mas já disse que as perguntas que já foram respondidas, vocês vão, quem quer saber, não vou ficar perdendo tempo explicando para quem não quer saber a verdade, quer apenas atacar. Então basta você ir, quem quer realmente saber, vai no meu canal, no @mileofertadim, vai nas lives passadas, maratona elas que você vai ter todas as respostas. Vamos agora à ministração no livro de Provérbios, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo... Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Do versículo 8 ao versículo 14. Provérbios, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 14. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 19 do livro de Provérbios, aqui no versículo 8 já se inicia: o que adquire entendimento ama a sua alma. O entendimento foi a última coisa que os apóstolos do Senhor Jesus receberam do Senhor Jesus. Só receberam após ele ser glorificado. E naquele momento, quando eles receberam o entendimento, o Espírito Santo de verdade, que eles começaram a finalmente compreender todas as palavras que o Senhor Jesus havia semeado em seus corações. E naquele momento
tempo, a semente que estava ali parecendo estar parada, infrutífera, dentro deles, ela começou a germinar e a frutificar. E até hoje nós vemos aí, acompanhamos os frutos dos apóstolos, dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E aqui, no versículo 8, ainda deixa bem claro, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Por isso que nós trazemos sempre aí toda forma para vocês colocarem a gente à prova, para vocês examinarem, para que vocês não venham cair numa cilada. Porque se você chegar pra gente e falar, acusando que a gente está fazendo isso, que a gente está deixando de fazer aquilo outro, sem você primeiro perguntar, você tem que saber tomar sempre muito cuidado. Provérbios 18, versículo 13. O que responde antes de ouvir, comete estultícia e vergonha. Então a gente tem que estar sempre atento, abrindo os nossos olhos, examinando conforme as Escrituras. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, que é o nosso dever, a nossa obrigação. A gente sempre aconselha aqui a todos vocês, aqui justamente no versículo 11, a descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. A gente sempre perdoa aqueles que pedem perdão, mas como podemos perdoar aqueles que não se arrependem? O ponto não somos nós que saímos prejudicados, mas sim como que a gente libera o perdão se a pessoa não pede o perdão. Para nós não entra uma mágoa em nossos corações, mas para a pessoa isso se torna uma semente que em algum momento vai acabar germinando e frutificando. Pode ser na vida dela, na vida da sua futura descendência, dos seus filhos ou dos seus netos. E nós sempre aconselhamos todos vocês a sempre abrirem os seus olhos e examinarem de acordo com as Escrituras Sagradas. Temos aí as mais de 70 denúncias que são prova para vocês verdadeiramente exercerem a justiça e o juízo do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Escolham também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live você estará recebendo mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E a partir de 1 e 12 estarei interagindo com todos vocês nos comentários. Vamos à ministração do livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, e do rebanho bendito par, de número 8. Livro de Marcos, capítulo 16, para ambos os rebanhos sorteados, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra, a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E a oração de número 9. O abençoado justamente comentou, infelizmente tem muitos que se dizem sábios, querem te atacar, mas nem sequer fazem live igual. O ponto não é nem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, porque nem todo mundo tem a capacidade que eu tenho. O Senhor concede a cada um segundo a sua capacidade e cobra a cada um segundo a sua capacidade. O ponto é que as pessoas precisam tomar sempre muito cuidado para não agirem igual os amigos de Jó, como foi comentado na live do Milho Ofertadinho, que eles estavam cheios de boas intenções, querendo repreender o amigo que eles tinham certeza que estava pecando, que tinha cometido iniquidade. Mas Jó tinha convicção das obras que ele vinha fazendo. E com isso, no final, os 3 amigos de Jó, que culpavam Jó, acusavam Jó de estar em pecado, foram castigados pelo Senhor Deus por terem perseguido injustamente aquele que era justo. E justamente o justo que teve... Tô fazendo muita palavra com Jota. E justamente o justo é quem teve que interceder por aqueles amigos, que eles estavam cheios de boas intenções. Mas o que o Senhor quer, além da boa intenção, é a obediência. A obediência a Ele, a palavra dEle. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Que esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Vamos à ministração da oração.
Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles venham ser revestidos e protegidos e guardados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e sejam guiados pelo teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para um caminho de paz, graça e alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 16 do livro de Marcos, o Senhor verdadeiramente aqui repreende aquele povo pela sua incredulidade, que é justamente o cuidado que devemos tomar, parar de ficar tentando achar justificativas, achar desculpas, para poder verdadeiramente não confiar no Senhor e na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor verdadeiramente testificou. E aqui o Senhor fala sobre os sinais que seguem aqueles que creem, mas nós devemos também, o Senhor nos alerta, para não confiarmos apenas nos sinais, para examinarmos as obras e para examinarmos os frutos. Porque lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 14, ali o Senhor demonstra outros espíritos imundos que trabalham espíritos imundos que trabalham fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não tem parte com o Senhor Deus. E é pelos frutos que nós reconhecemos quem é o espírito que está trabalhando ali por trás. Por isso que nós colocamos aí os valores em dinheiro das denúncias, para examinar se não encontramos nenhuma única das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, porque uma só já é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. E agora não tem mais a desculpa de não, Deus entende a vontade do meu coração, de não, irmão, eles estão tudo em pecado, é tudo demônio, não sabe de nada. Se não sabe, mostra na Bíblia Sagrada que você sabe mais, ou que eles, ou pelo menos que o que eles estão apresentando é mentira, tá errado, e recebe esse valor em dinheiro. Não, irmão, tira o seu coração do dinheiro, a gente pode juntar tesouros nesse mundo. Tá, então por que a gente não pega esse dinheiro deles e vamos fazer a obra, doar aos necessitados, ajudar os irmãos? É o tipo de coisa que você tem que colocar a sua cabecinha para poder pensar e começar a ver, vem cá, por que eles estão já há quase 2 anos na internet e até agora não teve um pastorzinho de templo físico que convidou eles para examinarem o seu templo físico? Não importa não, porque eles são tudo demônios, são tudo diabo. Então vamos lá, examine as obras e examine os frutos. A gente só fala como está escrito. Ah, o diabo também falava muito da palavra, sim, mas a diferença é que o diabo não pratica a palavra do Senhor Deus com autenticidade. Ele acrescenta, ele omite, ele manipula para o seu próprio prazer. Como está lá em Mateus capítulo 4. O diabo ali debatendo com o Senhor Jesus, usando da palavra do Senhor, mas distorcendo ela. E o Senhor, através da própria palavra,
resistir ao diabo, que é isso que nós devemos fazer. A gente não deve levantar a nossa própria bandeira, o nosso próprio escudo de carne e de sangue. Nós devemos levantar a bandeira e o escudo da palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, porque é o sangue dele que tem poder contra as potestades celestiais. E nós devemos nos sujeitar a ele, à vontade dele e à palavra dele, para que o Espírito Santo de verdade possa falar através de nós, possa habitar em nós, para que os frutos do Espírito Santo venham frutificar em nossas vidas. Marcos capítulo 4, uns é 30, outros é 60, outros é 100 por 1. Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito Santo de verdade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, eu falo assim de maneira robótica para algumas pessoas, pode parecer, porque eu falo muito rápido e aí se eu não me segurar para falar devagar, ninguém vai entender nada do que eu estou falando. Então prestem atenção, sempre se concentrem para que vocês possam escutar a palavra do Senhor. Caso em algum momento eu pare de me concentrar ali e acabe começando a me empolgar e falar muito rápido, primeiro me avisem que eu estou falando muito rápido. E depois vocês podem aí já continuar prestando atenção para mais uma glória do nosso Senhor Deus. E o próximo livro, o próximo Rebanho Bendito Ímpar, de número 5, e o Rebanho Bendito Par, de número 6, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a estar sendo ministrado de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolham também o número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se você escolheu, ou não, se você escolher não, é o livro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 para a meditação do Rebanho Bendito Ímpar, de número 5, Filipenses capítulo 1. E para o Rebanho Bendito Par, de número 6, livro de Filipenses capítulo 2, para a sua meditação. Estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, desde 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Tenho 20 anos, deixando bem claro, sou maior de idade. Tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e o meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e fazendo a nossa obra, como foi ministrado ainda há pouco, Marcos capítulo 16, versículo 15, indo e pregando o Evangelho a toda criatura, através dessa ferramenta poderosa que o Senhor nos concedeu, a internet. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles recebam os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo em todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, e sejam capacitados para contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 27. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro
de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Filipenses aqui, eu me encontro nesse mesmo estágio aqui do apóstolo Paulo, sendo incomparavelmente melhor sim se encontrar com o Senhor Jesus, mas sabendo que nós temos aqui um jugo e um fardo, tenho obras e tenho frutos, tenho o meu dever e a minha obrigação para com esse Senhor que me concedeu a vida e me concedeu a alegria dele. E através da alegria dele, a minha alegria se torna completa. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 26 e 27, deixa bem claro que congregar, ajuntar, não é somente em corpo. Não adianta estarem presentes em corpo e ausentes em espírito. Como ele mesmo afirmou lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Que é a união que nós devemos buscar. Sempre nos ajuntar em espírito, independente da ausência de corpo. Pois da mesma forma, o Senhor Jesus está conosco, presente em espírito. Ele deixou bem claro, onde dois estiverem reunidos em nome dele. Ele não falou que era para o corpo físico estar ali, só deixou bem claro, onde dois estiverem reunidos em nome dele. Então nós devemos verdadeiramente ajuntar. Pois lá em Mateus capítulo 12 ele afirmou, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Então não existe disso de não, você só congrega dentro de um templo físico de 4 paredes e no meu templo físico. Porque se você for daquele outro ali, a sinagoga de Satanás, você não pode entrar. Sendo que o próprio Senhor foi bem claro, até na sinagoga de Satanás ele entra. O que nós devemos fazer é nos purificar, nos santificar, nos revestir com armaduras celestiais para que possamos ser luz mesmo em meio às trevas, fazer a diferença, trazer mudança, transformação, demonstrar através de nossas obras, de nossos frutos, quem é o Senhor de nossas vidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Como aqui está escrito, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Como está escrito lá em Judas, capítulo 1, versículo 3, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Com a permissão do nosso Senhor Deus, estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça seja sempre cada vez mais e mais exaltada em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que o Senhor possa ser a nossa rocha, firme e fiel, fortaleza, socorro, bem presente na tribulação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao livro a ser ministrado, lembrando que a partir de 1h12 eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ageu, que contém 2 capítulos. Livro de Ageu, que contém 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado aqui nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Ageu, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Ageu, capítulo 2. Eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que tem live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. E também ministro nessa outra igreja virtual, @igrejasbenditas, benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Oi? Estamos inaugurando
E estamos inaugurando os templos físicos em todos os municípios do Brasil. Esses dízimos e ofertas é o nosso sacerdote. Exatamente. Quem recebe as ofertas e os dízimos é através do poder e autoridade do nosso sacerdote e apóstolo. Eu não sou de menor e eu não sou aqui a cabeça dessa igreja, tá bom? O cabeça é Cristo e o líder que foi constituído pelo nosso Senhor Deus é o nosso sacerdote e apóstolo. Que o que ele tem de busca no evangelho, eu não tenho de idade. São quase 30 anos já que ele tem, de jejum e oração todos os dias, jejum de mais de 15 horas, subidas ao monte toda semana, sem faltar nenhuma única vez, orações todas as madrugadas de mais de 2 horas de joelho, sem faltar um único dia, e também o jejum de 15 horas, no mínimo 15 horas, todos os dias, para estar preparado e capacitado para verdadeiramente trazer a palavra, o evangelho e a justiça do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória dele. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é a oração de número 3 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolham seu número de 1 a 7, que logo mais também eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam revestidas e purificadas com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora com essas vidas e destruindo, envergonhando e derrubando todo o mal e toda a obra do mal, toda cilada do inimigo ou laço de armadilha de Satanás ou de seus espíritos que estiverem tentando impedir a tua obra, o teu reino, o teu evangelho e a tua justiça de serem executados com perfeição, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração. No livro de Ageu, capítulo 2, Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Eu vou ler do versículo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 10. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 do livro de Ageu é muito forte, porque é necessário para a nossa conscientização nos tempos de hoje. Que nós vemos aí as pessoas buscando muito o seu reino, buscando muito a sua religião, os seus templos físicos, mas e o reino dos céus? E a justiça do Senhor? O evangelho do Senhor Jesus? É isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado. Porque a promessa do Senhor Jesus em Mateus 6, versículo 33 foi clara: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor demonstrou como é claro
como é em vão buscar tudo aquilo que é material, que é desse mundo terreno, e negligenciar a obra do Senhor, a vontade do Senhor, a justiça do Senhor. Então devemos sempre nos examinar, tomar muito cuidado, para ver se o nosso coração está realmente buscando o reino dos céus e a sua justiça, se os nossos tesouros estão sendo juntados nos céus, ou se você está juntando os tesouros na terra, cheios de boas intenções, mas sem santidade, sem santificação. Então estejam sempre alertas e atentos para que a palavra do Senhor possa frutificar nos seus corações. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. Oi, produção. Todos que estão chegando agora sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Mencionei para vocês aqui ainda há pouco o livro de Gálatas, e agora ele foi sorteado, escolhido pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de Gálatas, capítulo 4. E para meditação do rebanho bendito par, de número 12. Livro de Gálatas, capítulo 5, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Para mais honra e glória do nosso Deus em todas as nossas obras e nossos frutos, é necessário que nós estejamos sempre buscando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, trazendo a presença do Senhor para a nossa presença, aonde nós estivermos. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que todos que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas. E a oração a ser ministrada é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja agora os poderes que é no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés daqueles que estão buscando ao Senhor e fazendo a obra deles para com o Senhor Deus nesta madrugada, eles venham ser curados, protegidos e purificados, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, e todo espírito imundo e maligno venha ser envergonhado, ao essas vidas serem libertas e protegidas e se ajuntarem em um só espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos iniciar a ministração no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 27. Dize-me vós o que... Eita, glória, nosso Deus. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 ao 27. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto.
porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos alerta para tomarmos sempre muito cuidado para não nos prendermos àquilo que é natural e voltarmos a nossa atenção para aquilo que é espiritual e celestial. Nós devemos desfrutar da alegria e da liberdade que o Senhor Jesus nos comprou com um preço altíssimo. Mas não dá usar dessa liberdade para darmos concupiscência à carne. Então devemos buscar sempre meditar na palavra do Senhor Deus, para conhecer a sua palavra, colocar ela em prática e aí conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Vamos ao último livro aqui a ser ministrado para meditação de todos nós, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou responder essa sua pergunta daqui a pouquinho, abençoado. A partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. E o livro é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, não está vazio. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Todos aqueles, lembrando, qualquer problema que tiver em uma rede social, corram para as outras, pois estamos ao vivo em todas elas, com @Igrejas Benditas. E o livro é o livro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito. Do rebanho não, dos rebanhos, daquele que não faz parte do rebanho também. É meditação para todos nós. Livro de Esdras, capítulo 2, para meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Esdras, capítulo 2. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Vamos ao próximo livro, à próxima oração a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é com base 1000% firmado nas Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas, eles sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em todas as áreas e setores de suas vidas e bendizerem ao teu santíssimo nome através de suas obras e dos seus frutos. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Perdão. Vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 64 ao versículo 70. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Esdras, demonstra toda a população, cada um de acordo com as suas posses, com a sua capacidade, interagindo e ajudando na reconstrução da obra do Senhor nosso Deus. Por isso também que nós damos a oportunidade a todos vocês
de interagirem, de participarem, seja através de um pedido, pedindo o templo físico para a sua região, seja você provendo, sendo um provedor, caso você seja um empresário, um político, você provenha para essa obra, para inaugurar, levar um templo físico para a sua região, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, seja trabalhando ali, recebendo o seu salário. Nós temos oportunidade e fórmulas para cada um de vocês interagir, cada um de acordo com a sua capacidade, pois estamos vindo aqui a juntar a igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Agora escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para você saber quais da palavra do Senhor nosso Deus será para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, livro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, livro de Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2 para meditação de todos nós e também de todos aqueles que escolheram o número 2. Enquanto eu vou deixando os comunicados muito importantes para todos vocês, dando comunicados muito importantes, vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que nós possamos saber diferenciar quem realmente está interessado em interagir, em tirar as suas dúvidas. Essas pessoas deixam aí o seu nome, primeiro nome só, não é o nome todo, seu primeiro nome, seu município e o seu estado que você está nos acompanhando nesse momento, para mais honra e glória ao nosso Deus. E lembrando que esse tipo de informação não causa perigo nenhum para você, porque é muito mais prejudicial para você postar a foto na sua rede social ao ar livre, ou então colocando a localização atual nas suas redes sociais, do que você passando para a gente, informando a gente o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado que você está nos acompanhando. Que eu estarei respondendo somente as perguntas daqueles que derem essas 3 informações, para que a gente crie um filtro aqui para saber quem realmente está com boas intenções, querendo participar, querendo interagir, e quem está apenas querendo arruaça. Então vamos aqui a muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem orações também todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, da madrugada, da tarde e da noite, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou é eles quem estão apresentando e praticando a verdade.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Abençoado, a gente falou para colocar o seu nome todo em data de nascimento, não faz isso não, isso é o tipo de informação que é perigoso para quem tiver com mais intenções. Era só o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, tá bom? Só essas 3 informações para você, e acho que não sei se essa rede social tem como apagar, mas apaga aí. E vamos lá interagir com todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, a pessoa comentou: oi, mais cedo você acabou me bloqueando por falar a palavra criança, mas eu estava falando com o menino. Então, pessoal, não sei se foi por causa disso que eu bloqueei, porque realmente não me lembro que eu saí bloqueando um monte de gente que estava ali insultando ou de alguma forma cometendo alguma ilegalidade ali nos comentários. Eu saí bloqueando realmente. Posso ter te bloqueado sem querer. Então, se você realmente não estava com mais intenções lá nos comentários, nossa produção vai anotar o seu arroba e depois a gente vai lá e desbloquear o seu contato para que você possa voltar a interagir no arroba @mileofertadim. E aqui, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Salvador Senhor Cristo. Ali o abençoado Pedro de São Paulo comentou: tentei ver a live pela outra rede social, porém não consegui porque foi bloqueado também. Porque da primeira vez que você apareceu acusando um monte de coisa. Aí você foi bloqueado lá da última vez. Entendeu? Tem muito tempo já que você tá bloqueado daquela outra. Mas como você verdadeiramente ele se arrependeu, ele reconheceu que estava errado, outro que nós também iremos te desbloquear lá na outra rede social. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o abençoado Alessandro, deixa aí nos comentários aí o seu município, o seu estado, para que nós saibamos verdadeiramente aí, para que você possa continuar interagindo conosco e estarmos respondendo as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de seguir e se inscrever, de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Você comentou, eu sempre venho falar aqui na live, compartilhar a palavra também e fui bloqueada. Aí eu não sei, o que você está falando que você tem que tomar cuidado. Porque a nossa tolerância se tornou meio que zero a partir do momento em que pessoas mal intencionadas se reuniram e fizeram a minha live cair. E com isso, quando me interrompe de continuar fazendo a obra do Senhor, aí que realmente minha tolerância se torna zero. Enquanto as pessoas estão ali só ofendendo, só me caluniando, eu não tô nem aí. Mas a partir do momento em que me interrompe, me impede de fazer a obra para com o Senhor, aí que realmente eu estou ali. Hoje está todo mundo bloqueado, exatamente. Para você ver como é que as consequências das suas ações sempre chegam, como ali no Provérbios capítulo 19, que a gente ministrou aqui ainda há pouco para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que o abençoado que perguntou. Dúvida. Jesus disse em Mateus 18:20 que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele está presente. Se vocês se reúnem para adorar, por que dizem que não são uma igreja? Onde que a gente diz que a gente não é uma igreja? Pelo contrário, a gente afirma. Nós, os seres humanos que fazemos a nossa obra para com o Senhor Deus, com autenticidade, de acordo com as Escrituras Sagradas, esses são sim uma igreja do nosso Senhor Deus. E a gente afirma que o ministério lá, @mileofertadim, não é uma igreja. Ali é um ministério do Senhor para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com o porquê, para que e como, sobre as nossas denúncias, que agora a fórmula mudou, né? Já que demos liberdade e vocês deram a liberdade para usar de concupiscência a carne, então a gente está tendo que refrear mais ali, filtrar mais os comentários, para que as pessoas que realmente estão interessadas em aprender possam ter esse espaço para interagir. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele comentou: Jesus ensinou em Mateus 6, 19 e 21 a não ajuntar tesouros na terra. As premiações que oferecem não vão contra esse ensinamento? Não, abençoado, por quê? Nas Escrituras Sagradas, o Senhor também deixou bem claro: todo obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo lá também afirma que aquele que ministra muito bem, que trabalha na palavra do Senhor Deus, esse merece dupla, tripla honra, né? Também de quesito financeiro.
E aí o Senhor Jesus, o que ele questiona aí no juntar tesouros na terra e não juntar tesouros no céu, justamente o que ele questiona. Se te levarem amanhã, quais são os tesouros que você tem nos céus? O ponto não é juntar tesouros no céu, na terra, e sim só juntar tesouros na terra. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 10, ele ofereceu 100 vezes mais em tudo. Ali ele fala casas, campos, fazendas, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Por acaso alguém que tem 100 casas ou 100 fazendas é alguém pobre? Impossível de ser alguém pobre, quem tem 100 casas e 100 fazendas, que foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Mas a partir do momento, para aqueles que abandonam o sentimento de apego a essas coisas materiais, pois ele foi bem claro, aquele que abandonar tudo por amor de mim e do meu evangelho, esse receberá 100 vezes mais em tudo. Aqui o meu sábio comentou: com todo respeito, mas não mandei nada nesse e nem na outra sobre ofender ou tal. Ao contrário, estou mandando perguntar e debatido sobre os temas. Então, mas eu lembro de você ter falado assim, alguma coisa ali que foi lá, porque sou eu que vou aqui metendo a mão ali bloqueando, de acordo com o que eu vou vendo ali. Não sei se você falou alguma coisa mal criada pra alguém que tava ali acompanhando, eu achei que fosse direcionado a gente, te bloqueei, também tem essa opção. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo, mas vamos lá te desbloquear também. Da outra aqui que ela tá escrevendo novo. Tem mais uma pergunta? Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria. Ah, não, você falou que isso aí realmente deve ter sido sem querer, que ela deve ter sido bloqueada. Então, Já dissemos que vamos desbloquear. Já vamos te desbloquear, abençoar na outra rede social quando terminar a live, nós iremos te desbloquear. Podem interagir tirando suas dúvidas. Vou apresentar para vocês agora a nossa mais nova denúncia com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que é a nossa denúncia de número 83. Muita atenção, as etapas são de 1 a 15 nas doutrinas dos apóstolos para você ter o Senhor Deus na sua casa junto conosco. Confira os números e as denúncias, que são mais de 70, e o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 83. Muita atenção em 15 capítulos dos livros da Bíblia Sagrada, deste memorial do Novo Testamento, sobre a gestão dos ministérios do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nas suas atitudes e as atividades, nas obras com os princípios de santificação, que tem um apóstolo santo, que nunca nomeou ninguém a pastor nem pastora. E nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que são, no mínimo, 15 apóstolos no Novo Testamento. E nós estamos fazendo um desafio para provar para nós, na Bíblia Sagrada, que nós estamos mentindo e que são menos de 15 apóstolos. E você, ou quem você trouxer, que provar isso para nós na Bíblia Sagrada, e que também não estiver adulterando nenhum dos livros presentes na mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, nos faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena o seu desafio para ver se vamos aceitar ele. Então, muita atenção nos 15 capítulos da Bíblia Sagrada que formam esse memorial e estão presentes na mensagem de número 44, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que está disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 44 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ali comentou: eu só queria 1000, já estava feliz. Mas aí justamente os valores em dinheiro é para pegar esse lado material de vocês que querem ali atenção ao dinheiro, para que vocês possam dar atenção àquilo que é espiritual. Bom, eu saúdo a todos vocês com a paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero comunicar a vocês que o reino de Deus, ele é uma indústria de empregos para os trabalhadores. É uma indústria. Por isso você, às vezes, eu posso te afirmar, você trabalhar na obra do Senhor é muito mais eficaz, vai ser muito mais generoso para você financeiramente do que ser um funcionário público. Exatamente. Tá entendendo? Então, o reino de Deus é uma agência de emprego. Por isso vocês que estão em todo lugar do Brasil,
entre em contato conosco querendo um tempo aí, que nós não só trabalhamos financeiramente, mas trabalhamos espiritual e trabalhamos também financeiramente. Glória ao Então Senhor. você estuda aí pode receber um bom salário realmente trabalhando conosco. Glória Pode ao ser na Senhor, área Senhor espiritual, Jesus. como pode ser na área também financeira. Empresarial, exatamente. Empresarial. Porque isso está onde? Está lá em Mateus capítulo 13. O reino de Deus, uma indústria de empregos, de comerciantes, está lá escrito com todas as letras assim. Então esse é o evangelho que está escondido. Estou me apresentando isso para vocês. Vocês podem ser um grandes trabalhadores na vinha do Senhor. Resultado conosco, olha só para tu ter ideia, você tem duas férias no ano. 2 férias você tem no ano. Glória Olha ao só, Senhor qual Deus. emprego que você tem isso? 2 férias. Glória ao Senhor Jesus. Você trabalha 6 meses, folga um mês. Trabalha 6 meses, folga outro mês. Glória Em ao um Senhor ano Deus. você tem 2 folgas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. 2 férias. Exatamente. De 30 dias cada uma. Glórias ao nosso Senhor Deus. E aqui a abençoada havia perguntado quem foi o apóstolo escolhido para substituir Judas Iscariotes. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 16 a 26. Foi Matias. escolhido através de sorteio, o apóstolo Matias, como o apóstolo está falando aí atrás. E aqui a abençoada havia perguntado o que você acha de pessoas que leem a Bíblia, mas começam a se fixar em doramas? Que para quem não conhece, é aquelas basicamente novelas da Coreia do Sul, esse tipo de dorama. Vamos lá, é necessário a gente examinar as escrituras sagradas. Nós não devemos ler apenas as escrituras sagradas. Mas eu entendi que você... Aquilo que justamente você usou a palavra errada, eu tenho que explicar agora a palavra, mas eu tenho pouco tempo. Porque nós devemos examinar as escrituras sagradas e crer no Senhor Deus como está escrito. E tudo aquilo que nós consumimos, nós devemos só tomar cuidado com o que aqui nós estamos absorvendo daquilo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se for assistir algum conteúdo que você não esteja ali com o intuito espiritual de assistir, e ele envolve temas que são espirituais, e você não tem capacidade para discernir ali, para poder saber o que é o certo, o que é errado, ou então que traz uma carga negativa que você não é capaz de lidar, é bom que você evite. Agora, se você está capacitado realmente para discernir, saber o que é certo, o que é bom, absorver aquilo que é bom e expulsar aquilo que é ruim, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Devemos examinar sempre isso com muita atenção e com muito cuidado. Para isso é bom, glória de as Deus. armaduras do Senhor Jesus Cristo, o escudo de fé do Senhor Jesus e o capacete celestial. Efésios capítulo 6. Exatamente. Se você tiver um fuzileiro, né, um soldado dessa forma, você consegue encarar todas as coisas. Exatamente. Mas lembra que você glória de precisa do Deus. escudo de fé, precisa da armadura celestial e precisa também do capacete celestial do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Aí você comentou que ele evita. Eu perguntei porque minha amiga me disse e não gostei. Mas é aquilo. Cada um tem que examinar a si mesmo e ver se é capaz ou não. Capacidade. Se é capacidade ou não. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. E peça um tempo para ir. Peçam de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. Lembrando que nós estamos aptos para receber É só ofertas. ter mais de 18 anos. É só ter mais de 18 anos. Lembrando que estamos aptos para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas, de todas as nações. Naquele QR Code ali de cima, vocês podem estar ofertando ou dizimando para essa obra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, fazendo prova do Senhor que habita conosco. Para a Amazônia, glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para a Amazônia, glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. O tempo já está acabando. Trabalhamos com desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar para a Amazônia, glória ao Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Tá vendo como é que eu falo rápido? Todo mundo fala muito rápido, ninguém vai entender nada. Fica com a paz da graça aí, que eu não sei, Salvador, Senhor Cristo, meu muitíssimo amém.